E hoje, como disse, é o Dia do Advogado e cada vez mais dentro do agronegócio, a presença desse profissional se torna fundamental. Então hoje a gente vai conversar com Heráclito Noé. Heráclito, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Fabélia, tudo bem? Parabéns pelo seu dia, o dia da sua profissão escolhida. Exato, agradeço pela parabenização. De toda forma, me sinto lisonjeado por estar aqui no programa, representando essa classe de advogados, né? Uma classe que eu pertenço há quase 15 anos. Eu já tenho mais de 14 anos como membro da Ordem dos Advogados do Brasil. É um orgulho, uma satisfação fazer parte dessa classe tão nobre. E quando a gente fala do agronegócio, a gente está vendo cada vez mais. Primeiro, vamos falar assim, a importância do advogado na vida do cidadão, né? Porque em todos os momentos, em todas as áreas, todo indivíduo vai precisar de um advogado Exato. no momento. Para qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, a importância da advocacia é isso, porque não é mais uma profissão. Não é para brigar, né? E a nobreza do advogado é essa, porque você procura um advogado quando você tem um direito seu que foi afetado, né, que você precisa restaurar aquele direito, seja um direito de propriedade, um direito da sua imagem, um direito pessoal, ou para se defender de uma acusação injusta, né, se defender de uma agressão, seja ao seu patrimônio, seja à sua pessoa. Então, assim, você procura esse profissional realmente para resguardar os direitos que a Constituição e as leis do país, né, atribuem a cada um. E realmente, sem o profissional do direito, sem o advogado ali para judicializar, para buscar realmente, né, fazer com que o seu direito seja reconhecido, isso seria muito difícil, né? Porque você tem o aparelho do judiciário, mas ele não age só. Você precisa do advogado ali impulsionando, né, levando as provas, fazendo com que o seu direito seja reconhecido. Esse é o papel do advogado, é pegar que os cidadãos que têm os seus problemas, que têm a sua dor e trazer solução para a dor do seu cliente. Seja aquela dor, uma dor pessoal, uma dor na área do seu patrimônio, né? Enfim, dos mais diversos aspectos. O advogado está ali para socorrer as pessoas, trazer solução às dores dos nossos clientes e dos cidadãos em geral. Heráclito, especialmente quando a gente fala do agronegócio, às vezes quando vai oferecer, isso a gente tem alguns advogados amigos nossos que já contaram, chega no produtor rural e vai oferecer para ele o serviço de uma consultoria e tudo, ele pega e fala assim, não, eu não tenho problema, eu nunca tive um funcionário que me levou na justiça. É importante ter essa assistência antes do problema. Existe advocacia preventiva, né? Exato. Um exemplo muito, muito bacana para esse tipo de assunto é com relação à questão médica, né? Ninguém quer ir ao médico, por regra. Quando é que você vai ao médico? Você tem uma dor, você tem um problema, aí você procura uma emergência para resolver aquilo ali. Às vezes você vai investigar e vê que é coisa mais grave e começa a ter mais cautela. Por quê? Porque uma dor, uma febre revelou um problema e você buscou a solução. De contrapartida, tem pessoas mais prevenidas que fazem o quê? De tanto em tanto tempo ele faz um exame prévio, ele faz um check-up, ele faz um trabalho preventivo, justamente para não ser surpreendido com a dor intensa, com um problema que às vezes precisa de uma cirurgia, uma emergência. Então, há uma assessoria em todas as áreas, seja uma assessoria agronômica e tal, e a jurídica não é diferente. Se você não está tendo nenhum problema de imediato, beleza, mas no dia que a dor apertar, no dia que o calo chegar, que o problema acontecer, você vai procurar aquele profissional. Mas existe também um trabalho que pode ser feito de prevenção. É você ter um compliance dentro da sua empresa, do seu negócio, você melhorar regras de conduta entre você e seus funcionários, entre os funcionários e a empresa, né? Uma gestão mesmo, seja do lado de pessoas, seja do lado de finanças, do lado tributário para evitar uma multa, né? Do lado ambiental para evitar uma autuação do IBAMA, né? Um embargo ambiental. Então, assim, são problemas que às vezes você não está com aquele problema de imediato. Você pode deixar para quando vinha a dor, você procurar o profissional. Infelizmente, a maioria só procura na dor, mas o ideal é você ter o profissional na dor, mas você poder fazer um trabalho preventivo. Sempre aquilo que é planejado, aquilo que é feito de maneira preventiva, ele é menos doloroso, né? Menos dispendioso e mais efetivo. Bom, aqui nosso tempo está se esgotando aqui na TV, mas a gente continua com esse bate-papo nas nossas redes aí, também no canal no YouTube, Sucesso no Campo. A gente vai continuar essa conversa aqui. E ainda continuando falando
dessa questão da prevenção. Você ainda mencionou bastante, que eu acho bastante interessante, é a questão ambiental, porque é uma legislação que muda a todo momento. E outro detalhe, né? Ela pode ter alguns critérios específicos de localização, porque em Goiás pode ser de um jeito, em Mato Grosso pode ter uma outra, e que se resolve também às vezes com o município e outras vezes só na capital, porque tem alguns critérios aí também que pode Exato. o município contribuir. Dependendo da situação e localização do município, enfim, tem alguns tipos de fiscalização que são exercidos pelo órgão estadual. Em algumas cidades, aquela fiscalização já tem uma certa delegação para os órgãos municipais, e, enfim. O direito ambiental é um direito que tem fiscalização federal, estadual e municipal. A depender do grau e depender de localização, da extensão daquele investimento, daquela atividade econômica. E justamente por as três esferas de governo serem responsáveis pela essa fiscalização, a depender da situação, realmente, você pode ter que, além de sofrer fiscalização do órgão federal, estadual e municipal, e tem muitas variáveis. Outro detalhe com relação à questão ambiental. A questão ambiental, ela faz parte, por exemplo, no agronegócio, do imóvel rural. Então, por exemplo, às vezes você adquire uma certa propriedade rural, né, e está lá há 1 ou 2 anos, e é surpreendido com a atuação do IBAMA, com o embargo na área. Por quê? Porque tem um problema ambiental que já estava sobre aquela área, vamos supor, há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Você não tomou o devido cuidado de, quando adquiriu aquele imóvel, verificar um possível passivo ambiental, e aí veio estourar, digamos assim, a batata quente na sua mão, e aí você vai ter que se defender e tudo mais, mas aquele problema ambiental, ele acompanha o imóvel. Né? E só dizer que não sabia não basta. E só dizer que não sabia não basta. Então você vai ter todo um trabalho para demandar isso, às vezes uma área de degradação que você tem que recuperar e tal. E aquilo ali acompanha o imóvel. É como quem tem uma dívida, por exemplo, de IPTU e tal. Adquire um imóvel, você é responsável dali para frente, mas se tiver alguma pendência com relação àquilo, você vai responder. Se você compra uma empresa e aquela empresa tem passivos trabalhistas, tem problemas tributários, o sócio antigo saiu, você que assumiu, daqui a 1 ano ou 2 você pode ter que arcar, porque aquilo acompanha, né, aquela empresa. Da mesma forma, algumas questões tributárias e ambientais acompanham o imóvel rural. Então é muito importante você ter realmente essa assessoria, principalmente quando você vai adquirir novas áreas. Tem gente que vai adquirir novas áreas, tirou aquelas certidões básicas ali, o corretor falou, o vendedor, está tudo ok. Às vezes está tudo ok naquele momento, não impede que você escriture o imóvel, muitas vezes, mas se você não fizer um levantamento cuidadoso, você pode ser surpreendido com problemas ambientais, problemas fundiários, né? Erro na documentação, às vezes você tem sobreposições de áreas. Então, assim, o trabalho preventivo ele serve para isso. É para você evitar o problema antes que já tenha uma atuação dos órgãos de fiscalização, um processo judicial, né? Um embargo na sua área. Então, realmente, é muito importante isso. Eu já ia puxar esse ponto aí mesmo, porque você falou da aquisição de áreas, porque na hora que a gente começa a conversar e falar da necessidade do advogado, em tudo a gente vai achando, né? Na hora que eu vou fazer uma compra, o advogado vai me dar um suporte muito mais profundo, muito mais real daquilo Exato. que verdadeiramente eu preciso. Porque assim, os problemas às vezes começam numa compra. Uma compra mal feita pode desencadear várias situações. Porque assim, primeiro que a gente sabe que os imóveis rurais hoje, qualquer imóvel rural, por menor que seja, já corresponde a um valor financeiro elevado, né? O valor agregado nas propriedades rurais hoje é muito elevado. Então, qualquer nova aquisição é de um montante considerável. E aí, somado a isso, você tem toda uma problemática de documentos, porque principalmente onde a gente tem grandes áreas, como Centro-Oeste, e aí vai para a região do Norte, Tocantins, Pará e tudo mais, você tem problemas fundiários e ambientais nessas áreas, porque eram áreas que antigamente você não tinha a mesma sistema de fiscalização que a gente tem hoje com georreferenciamento, com o carro, cadastro ambiental rural. Então, assim, existe muitos problemas de sobreposições de áreas. E quando é que você verifica isso? Quando você vai atualizar o carro, você faz um georreferenciamento, faz um estudo fundiário, você às vezes vai verificar que a área daquela matrícula está se chocando com a área da matrícula de outro imóvel, e aí começam os problemas. Então, assim, se você não toma precauções antes de adquirir essa nova área, esses problemas podem ser todos desencadeados, né? Uma falta de segurança jurídica
nesse ponto. Há uma coisa muito boa, porque recentemente a implantação do CAR, a obrigação do georreferenciamento e agora a digitalização dos cartórios, isso tem facilitado, né? Porque antigamente os sistemas de cartório eram muito manuais, era algo muito em livros e tudo mais, às vezes aqueles livros eram extraviados, tem cartórios de cidades... Pegava fogo, de cidades de interior pequena havia uma desorganização, quando não havia coisas que não eram desorganização, era realmente algo, digamos assim, ilegal, e aí eram áreas que não eram exploradas, tem imóveis com mais de uma matrícula em cima do mesmo imóvel, e aí, quando essa coisa veio se aproximando e as áreas foram se tornando valorizadas, começaram a aparecer donos e mais de um dono, às vezes, sobre o mesmo imóvel, e esses problemas começaram a surgir. Então, hoje, com toda essa parte do cadastro ambiental eletrônico, georreferenciamento e a digitalização dos cartórios, a tendência é que daqui para frente esses problemas sejam minimizados, né? Quando não totalmente excluídos. Mas a maioria das áreas estão passando por este processo. Então, até que tudo esteja realmente bem definido, existem constantemente, esses problemas são verificados, sabe? E você precisa realmente de uma assessoria para poder regularizar isso. Ou regularizar aquilo que precisa ser regularizado e, às vezes, evitar de você fazer um mau negócio quando você já identifica de pronto que a documentação ou que os problemas ambientais são tamanhos que não vale a pena entrar nesse negócio, né? Heráclito, para a gente encerrar aqui, existem muitos procedimentos que eu, cidadã comum, eu não posso fazer. Eu preciso mesmo de alguém com um registro ali de OAB, né? São dois detalhes. Existem alguns procedimentos que são, digamos assim, privativos, exclusivos do advogado. E aí ele tem aquilo. Tem alguns documentos e algumas solicitações que ele, como advogado, ele tem essa prerrogativa de solicitar alguns órgãos e tal, com a procuração, representar, né, o seu cliente em órgãos federais, estaduais, de todas as esferas municipais. E, além disso, tem alguns outros procedimentos que não são privativos de advogado. Outra pessoa poderia fazer, o próprio cidadão, um outro tipo de assessoria ou consultoria poderia fazer esse procedimento. Ocorre que o profissional da área, que ele tem a expertise, né? Ele tem o conhecimento, ele sabe fazer, a prática levou ele a saber que documentos são mais necessários ou menos necessários, que questões ele precisa observar em cada tipo de situação, que às vezes não é só o fato de você precisar ou não precisar ser advogado ou ter OAB, mas é o fato de você realmente ter conhecimento numa área específica. Eu, por exemplo, não atuo na área do direito do trabalho, a área que eu sou avesso. E aí, se um cliente me perguntar e tirar dúvidas sobre esta área específica, eu vou saber regras gerais, mas alguns detalhes, algo mais acurado, que possa ser o diferencial do sucesso para aquele meu cliente, eu não vou ter aquele conhecimento. E aí eu indico um colega que é mais específico, que atua mais nesse tipo de área. Então é isso. Como a área médica, que a gente fez um paralelo no início, a mesma coisa. Você procura um clínico geral, ele às vezes identifica um problema através de um exame lá, só tem isso aqui. Agora procura um gastro, procura um neurologista, procura um ortopedista, porque é algo mais específico. Por quê? A especificidade vai levar um profissional que tem mais conhecimento técnico e conhecimento realmente prático. Porque muitas vezes você sai da faculdade, está lá 5 anos de formado, vem para o mercado de trabalho e agora? Né? Nem sempre aquilo que está nos livros que você estudou tanto, que não tira a importância disso, do estudo técnico, mas na prática, no dia a dia, você vai moldando a técnica, né, com efetivamente aquilo que você aprende no dia a dia para você trazer a solução para o cliente. Porque o cliente ele não quer saber do técnico, ele não quer saber da letra da lei. Ele tem um problema e quer que você apresente a solução. E o bom profissional é isso. É aquele que, diante do problema apresentado, ele chega para o cliente com a solução que ele precisa. Bom, e diante disso, e realmente, você tem razão, né? O cliente chega ali, ele quer a solução. Quer o resultado, ele quer a solução. Muito obrigada. E a toda a categoria, eu acho que representamos muito bem aqui com esse bate-papo. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe aí. E a gente espera essa parceria por muitos anos aqui no Sucesso no Campo. Agradeço, Abel, a participação, agradeço em nome de toda a categoria dos colegas advogados, né? Me sinto honrado de estar aqui nesse momento representando eles, e realmente é um dia muito importante, porque o advogado, ele é a mola mestre da justiça no Brasil, porque sem advogado as grandes injustiças permaneceriam, né? E os direitos dos seus clientes não seriam assegurados.